Pode ser o povo de Deus, voltamos com mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Ronald Janilson, pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Chama Viva, aqui na cidade de Gravatá, em Pernambuco. Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico que aconteceu agora no Carnaval, uma discussão, podemos assim dizer, entre a Baby do Brasil e a cantora Ivete Sangalo. Todos puderam ver pela internet, pelas redes sociais, que a cantora Baby do Brasil pediu para falar e a Ivete disse que ela poderia falar o que quisesse. E ela disse que nós já estamos no Apocalipse, o arrebatamento vai acontecer entre 5 e 10 anos e que as pessoas precisam buscar ao Senhor enquanto se pode achar, citando um texto da palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías, que é o profeta messiânico. Então, vamos responder estas perguntas e também aquilo que a Ivete Sangalo falou, que não vai deixar o Apocalipse acontecer e que iria macetar o arrebatamento. O que significa, afinal, macetar? Pode alguém impedir o Apocalipse, o arrebatamento da igreja? Pode? A Ivete Sangalo tem esse poder, ou outra pessoa, de fazer isso? Então vamos responder a essas interrogações e se também o arrebatamento da igreja acontecerá entre 5 e 10 anos, como disse a Baby do Brasil. Eu quero ler um texto bíblico da palavra de Deus para meditarmos neste assunto, que está em Mateus capítulo 24, versículo de número 36. Mateus 24 é o sermão escatológico de Jesus e diz assim: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Unicamente meu Pai. Então, vamos lá responder essas interrogações. Primeiro, o arrebatamento vai acontecer entre 5 e 10 anos. O arrebatamento secreto é real, é bíblico. Depois a gente vai gravar um vídeo só sobre essa questão do arrebatamento secreto, se é verdade ou não, se existem duas fases da volta de Jesus ou não. Há quem acredita em duas fases, outros em uma só. Há quem acredita que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação, outros em meio à grande tribulação e outros depois da grande tribulação. Ao decorrer do tempo nós vamos gravando vídeos falando sobre estes assuntos. Mas antes de adentrarmos de fato no assunto, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, não custa nada, se inscreva se você gosta desse tipo de conteúdo. Aí você clica no sininho para receber as notificações, tá por dentro de todos os vídeos que nós estamos postando aqui. Dá um like também e, se possível, comenta, fala o que você achou do vídeo, dê ideias de novos temas para que nós possamos falar aqui. Tudo isso vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e vai o passar para mais pessoas. Nós estamos em uma luta constante para que esse canal venha crescer. Queremos chegar às 1000 pessoas, falta um pouco mais de 500 pessoas inscritas, para que a gente possa assim continuarmos crescendo, termos condições de alcançar a maior quantidade de pessoas possíveis, pregando o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos lá, o arrebatamento vai acontecer entre 5 e 10 anos, não se tem essa convicção, O apóstolo São Paulo, nos seus dias, acreditava que o arrebatamento seria naqueles dias. Ele disse: muitos de nós não veremos a morte, mas seremos arrebatados. E ele não errou em crer que o arrebatamento seria nos seus dias. Nós cremos, hoje mais do que nunca, que o arrebatamento vai ser a qualquer instante, a qualquer momento, por causa dos sinais que hoje estão cada vez mais fortes, estão se cumprindo cada vez de forma mais intensa. O próprio Jesus, em Mateus 24, nos versículos anteriores ao que lemos, Jesus falou destes sinais: peste, fome, maremoto, terremoto, e tanta coisa que tem acontecido hoje de forma mais intensa. Guerras, rumores de guerras, nós estamos vivenciando isso, países guerreando entre si, se degladiando e até mesmo vendo uma possibilidade do surgimento de uma terceira guerra mundial. Eu creio que isso só irá acontecer de fato, a terceira guerra mundial,
no período final da grande tribulação. Antes disso, Jesus arrebatará a sua igreja. Então a Bíblia do Brasil, ela acertou quando falou que o arrebatamento acontecerá entre 5 e 10 anos, ela errou no sentido de dar essa certeza, né? Porque pode ser bem antes, pode ser um pouco depois, mas ela acertou, errou em dar uma exatidão de 5 e 10 anos, mas errou ao mesmo tempo, né? Acertou ao mesmo tempo, melhor dizendo, por acreditar que vai ser nos nossos dias, na nossa geração, porque é isso que nós cremos, né? Que o arrebatamento não vai demorar, não vai tardar, pelo cumprimento das profecias, tudo já se cumpriu, não falta mais nada, a qualquer hora a última trombeta pode tocar e Jesus levar a sua igreja para o céu. Então, pode ser que entre 5 e 10 anos aconteça o arrebatamento ou não. Eu creio que vai ser logo, eu creio que não vai demorar 30 anos para Jesus voltar, mas é uma crença minha, pode ser antes, pode ser um pouco depois, ninguém sabe como eu li, eu só tenho a convicção de que o arrebatamento vai acontecer. E o Apocalipse já chegou? Não, o Apocalipse ainda não chegou. A gente vê que a Bíblia do Brasil, ela é evangélica, mas ela não tem assim um conhecimento escatológico, né, preciso para falar tão bem desse assunto de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. O Apocalipse em si vai se cumprir após o arrebatamento da igreja. Em Apocalipse capítulo 5 são abertos os 7 selos, né, pelo Cordeiro de Deus, pela pessoa de Jesus, e daí então começam a acontecer coisas que virão só após o arrebatamento da igreja. No primeiro selo, um homem num cavalo branco, todo de branco, vem para vencer, que retrata a pessoa do anticristo e o primeiro período da grande tribulação, de 3 anos e meio, onde ele vai trazer uma falsa paz sobre a terra. Então, o Apocalipse ainda não chegou. Cremos que ele chegará após o arrebatamento da igreja. Assim que Jesus arrebatar a igreja, começa de fato o arrebatamento, o dia do Senhor, que na verdade é um dia profético que vai ter uma durabilidade de 7 anos. O Apocalipse não chegou, não se pode falar com precisão quando Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, mas cremos que vai ser em breve, pode ser a qualquer instante. Agora, alguém pode impedir o arrebatamento da igreja? Porque Ivete disse que vai macetar o arrebatamento. O que significa a palavra macetar? Olha, segundo o dicionário, maceta ou macetar, maceta é um martelo de cabo curto, né, para golpear alguma coisa. Macetar é bater em alguma coisa, é quebrar uma pedra, bater num prego, numa madeira, isso é macetar, né? Então a maceta ou macetar fala de bater, a maceta fala de um martelo, segundo um dicionário. Agora, essa expressão macetar ganhou outra conotação, né, que surgiu na Bahia, nos carnavais baianos, e a Ivete pegou isso aí, né? Na verdade não foi a Ivete em si, mas sim um compositor que trabalha com ela já há cerca de 10 anos, chamado Samir Trindade, é o compositor dessa música dela, Macetar, né, que ela canta com outra cantora, se não me engano, a Ludmilla, né? E essa expressão ganhou uma conotação sexual. O próprio compositor, o Samir Trindade, ele deu entrevista e ele falou que pode se usar essa expressão macetar a respeito do sexo. Eu vou macetar nesse carnaval, eu vou fazer ou ter relações sexuais nesse carnaval. Ele disse que desde que a outra pessoa permita, está tudo bem, carnaval é para isso, então vamos macetar. Então, quando a Ivete usa essa expressão, tendo em vista que a música dela tem essa conotação a respeito dessa expressão, macetar, ela está falando no sentido sexual, acredito eu, né? Não sei, ela banalizou a expressão, ela ridicularizou a crença da
Baby do Brasil, ela ridicularizou a crença de milhares de evangélicos no Brasil que acreditam no arrebatamento da igreja. Então, se isso fosse o contrário, porque a gente sabe que a Ivete Sangalo faz parte das religiões de matriz africana, se fosse um evangélico discordando da crença de matriz africana, os canais de TV, a mídia, na sua grande maioria, estariam dando em cima daquele evangélico, pedindo a prisão e tudo, e tanta coisa, mas ninguém falou nada, a mídia, a gente não viu ninguém pedir a prisão dela, e eu não estou falando que precisa disso, mas a gente vê que existem dois pesos e duas medidas. A gente vê que prefeituras, estados, até o próprio presidente da República tem uma super proteção a algumas religiões e a outras não. Quando, na verdade, o Estado ele não tem uma religião específica. Então, ele tem que defender, segundo a Constituição, todas as religiões, seja ela qual for, cristã, evangélico, católico, umbandistas, pessoal do candomblé, todas as diferentes religiões têm que ser respeitadas, desde que não pratiquem crimes, não desobedeçam às leis vigentes no nosso país. Então, a Ivete Sangalo faltou com respeito à Baby do Brasil, aos evangélicos do Brasil, que são milhões e milhões de evangélicos. Ela faltou com respeito conosco. Ela não tem esse poder de impedir o Apocalipse, de impedir o arrebatamento da igreja. Perceba nos vídeos que estão circulando na internet, que logo após ela falar isso, houve um problema, pegou fogo lá no trio elétrico onde ela estava, o trio elétrico ia virar, tiveram que pedir para o pessoal passar para o outro lado, aconteceu um monte de coisa, ela chorou, disse que certamente iria desistir do carnaval. Então a gente vê que ninguém brinca com Deus, não foi uma coincidência, veio uma resposta do céu de imediato para a Ivete Sangalo. Então que ela venha criar temor a Deus, respeitar a crença das pessoas, ainda que seja diferente da dela, como nós respeitamos a crença dela. Nós cremos no arrebatamento. Quem não crê, tudo bem, é um direito da pessoa. Nós somos evangélicos. Quem não for, você faz parte da religião e da crença que você quiser fazer, mas nós também temos liberdade de pregar o evangelho. E eu dou aqui os parabéns para a Baby do Brasil, que teve coragem, do seu jeito, da sua forma de ser, de falar do arrebatamento da igreja, de falar da volta de Jesus. Hoje ela está sendo convidada para vários programas de TV para falar sobre o arrebatamento, mesmo sem ter um conhecimento tão grande na área escatológica, como falei, mas o importante é que ela está pregando o evangelho, de acordo com aquilo que ela sabe, que ela aprendeu, e que assim possa ser cada dia mais divulgado o arrebatamento da igreja, um assunto que se tornou um pouco esquecido, até mesmo dentro das igrejas evangélicas, mas que precisa ser pregado mais do que nunca nos dias atuais, porque Jesus vai voltar a qualquer momento. Então o arrebatamento vai acontecer, não sabemos o dia nem hora, não podemos estabelecer um período exato, porque não temos convicção de se vai ser de 5 a 10 anos antes ou depois, não temos essa certeza à luz da Bíblia. O Apocalipse ainda não está acontecendo, nós ainda estamos antes do arrebatamento, então só depois do arrebatamento o Apocalipse entra em ação, os cumprimentos aí da abertura dos 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, e assim sucessivamente a ira de Deus virá sobre a terra nos 7 anos da grande tribulação. E ninguém pode impedir o arrebatamento da igreja e o Apocalipse. O Deus que é amor, Ele também é justo, Ele é justiça, os seus servos estão na terra pregando a sua palavra, o seu evangelho. Ele não leva o culpado por inocente, nem o inocente como culpado. Então os culpados irão sofrer as consequências em meio à grande tribulação, e os que não se converterem, mesmo em meio à grande tribulação, serão lançados no inferno, e o inferno será lançado dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ali estarão os demônios, ali estarão as pessoas que não acreditaram em Jesus e não confessaram como o único e suficiente Salvador
da sua vida. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Aqui embaixo eu vou deixar um link aqui de um curso para você aprender a interpretar a Bíblia, inclusive os textos escatológicos que são complexos. Eu vou deixar aqui embaixo o link do curso Pregador de Qualidade para você aprender a pregar ou desenvolver, melhorar a sua pregação, e assim Deus vai te abençoar. Procure crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor e pregue. A tempo e fora de tempo, ainda que alguém não creia, não acredita, ainda que alguém queira se levantar contra você, contra a sua fé, faça como a Bíblia do Brasil. Ela está sendo um exemplo nesse aspecto para nós, que nós possamos não nos envergonhar do Evangelho, como disse o apóstolo Paulo, mas pregarmos que Jesus vai voltar a qualquer momento para arrebatar o seu povo, a sua igreja. Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida, em nome de Jesus.